Bom, nós hoje temos um princípio científico novo, né, que foi descoberto que a água exposta a um campo magnético, ela sofre uma alteração das suas moléculas, ela fica com as moléculas mais corrigidas, nós chamamos. E por que isso acontece? Por que é necessário você hoje fazer essa tal correção magnética da água, né? Isso se faz com ímãs, não é? São ímãs especiais, né? E nós, com isso, cria-se um campo adequado e a água da natureza, né? A água ela passa por uma correção. É necessário isso hoje, porque a água que nós recebemos nas torneiras, a água que nós bebemos hoje que vem dos galões, água mineral, elas são águas que passaram por uma adulteração, elas passaram por um processo, então, que nós chamamos de redução da qualidade biológica ou física. Então, por quê? Você pega uma água, por exemplo, de uma cachoeira. Né? A cachoeira, a água é dinâmica, ela está correndo ali, tem força, é uma água de um rio, a própria água do mar. Não é? Você pega a água, por exemplo, de um lago, a água sempre tem um movimento. Né? E a água que chega às torneiras, ela não é uma coisa saudável. E muitas águas também minerais, as pessoas pensam que as águas são boas, elas não são boas não, muitas são ácidas, são águas que você não sabe da origem. Então, veio a necessidade de nós corrigirmos a água, porque a água parada, por exemplo, em reservatórios, parada em caixas d'água, às vezes até com sujeira, com qualidades que você não sabe nem o que tem dentro da caixa d'água da sua casa. Né? A gente, quando vai limpar, às vezes, a caixa, a gente fica apavorado do que a gente vê ali. Então, a água parada, a água não nasceu para ficar parada, a água nasceu para estar em movimento. Então, com isso, ela começa a formar uma série de alterações que são macromoléculas. A molécula da água, ela tende a se juntar por causa da chamada ponte de hidrogênio. Isso é plenamente científico, muito conhecido hoje em dia. Né? Então, ela forma como se fossem grumos moleculares, né? Chamada clusters. E isso é muito ruim, porque ele passa, quando nós ingerimos essa água, ela não é uma água que realmente tenha um fluxo na membrana celular adequado. Ela, na verdade, cria um edema fora da célula, e dentro da célula, o que vai acontecendo é que vai havendo uma acidificação da célula e má oxigenação. Então, a água parada, ela fica com esses clusters, com essas macromoléculas, ela fica com a sua quantidade de oxigênio livre reduzida. A água perde oxigênio. A água, por exemplo, numa cachoeira, está rica em oxigênio livre ali no meio da água. Né? Você vai ver isso, por exemplo, até a água da chuva, ela vem com movimento, ela vem cheia de carga elétrica. Né? Então, mas na caixa d'água não. Se você pega um reservatório grande, também não. E pior que quando a água vai ser tratada, então, no centro de tratamento. Que além de ela ficar parada, ela também recebe cloro, sulfato de alumínio, ela recebe sulfato de cobre e uma quantidade enorme de substâncias. As substâncias não são retiradas da água adequadamente, os filtros, chamados filtros especiais, eles não tiram tudo completamente. Mas se tirasse, vamos pegar que um filtro ele tire realmente aí todo o cloro, e metais pesados e agrotóxicos, isso é uma suposição assim realmente remota. Mas vamos supor que tirasse. Ela não coloca oxigênio, né? A água chega com o próprio oxigênio e cheia de clusters. Quer dizer, os clusters são macromoléculas que você olha a água, um copo cristalino, você não vê isso. A sua célula vai sentir. Porque ao contrário do que a gente imagina que a água tem que hidratar o nosso corpo, certo? A gente bebe água, tem sede, ela tem que hidratar. Só que essa água, ela desidrata, é um paradoxo muito grande, porque ela acaba desidratando o organismo. E com isso, os radicais livres, todos os resíduos, né, que a água é capaz de reunir, por exemplo, como metais pesados, ou resíduos de enxofre do ar, etc., tudo isso, fora a questão biológica. Uma água, por exemplo, numa caixa d'água, ela pode ali desenvolver algas, que são algas que fazem muito aquele limo verde que fica dentro das caixas d'água. Então, hoje é necessário você fazer realmente a exposição da água a um campo magnético. Então, um campo, ele faz uma coisa chamada hidrólise da água, ela quebra as moléculas, macromoléculas, e aí ela passa a ser absorvida de forma adequada pelo poro da célula. Então, com isso, há uma oxigenação, há uma eliminação dos chamados ácidos, principalmente o ácido lático, que é essa coisa que deixa dor, produz envelhecimento da célula, produz doenças degenerativas. Grande parte das doenças degenerativas que acontecem hoje são por causa da água que se bebe. Você vê, 70% da água do nosso corpo, ela, na verdade, ela forma o material necessário para a vida. 70% a 75%. Com a idade cai mais a isso, cai para 60% por aí. Né? Por quê?
Porque a célula não consegue absorver a água adequadamente. E eu estou falando de uma água que, por exemplo, que veio de uma fonte, de uma cachoeira, uma super água mineral adequada. O idoso já não consegue absorver tanto. Se essa água chega, né, com clusters, chega cheia de radicais livres, pobre em oxigênio, né, e outra coisa, ácida, que é o principal problema, as águas são geralmente ácidas, com isso o idoso já não consegue absorver naturalmente. Ainda tem uma água que não hidrata, então a coisa fica pronta, né? Quer dizer, as doenças, hoje, as doenças degenerativas, câncer, leucemia, diabetes, hipertensão arterial, até obesidade mesmo, né? Essas coisas todas são produzidas pela água que se bebe. Então a gente não sabe realmente que veneno é esse que a gente coloca para dentro. Eu outro dia estava numa academia vendo os atletas ali bebendo água, né? A pessoa perdeu 1,5 litro, 2 litros de água ali, e depois ela foi lá beber água. E eu fiquei pensando, que água é aquela que aquele atleta está bebendo? Essa água não vai hidratá-lo. Por isso que a maior parte dos atletas e dos esportistas tem dores musculares, porque eles ficam realmente com esse problema desse ácido lático dentro da célula. E não é só isso, né? Começa a ter radical livre, a célula começa então a se desdobrar muito rapidamente, é o envelhecimento da célula. Então, o que a gente está lançando é o alerta de que é preciso tratar a água magneticamente, e isso na verdade, é um princípio super conhecido pela ponta da ciência, é científico. Hoje você vai encontrar uma quantidade imensa de estudos mostrando a importância de você expor a água a um campo magnético. Você, quando expõe a água, você corrige o pH, fica mais alcalino, e um sangue ácido, uma água ácida, é a razão de muitas doenças, inclusive imunológicas, quer dizer, doenças do sistema imunológico, que fazem, então, hoje, grande parte das doenças, como, por exemplo, lúpus eritematoso, né, artrite reumatoide, fibromialgia, fibrose cística, né, muitas doenças que são produzidas pela acidificação do sangue. Então, quando expõe a água, quando você usa realmente um artefato adequado, né, que é o necessário, o principal, que ele tem um campo magnético capaz de corrigir molecularmente a água, né, corrigir o pH e fazer com que o índice de óxido de redução seja adequado, né, chamado redox. Então você tem uma água como é na natureza e até aperfeiçoada, né? Quer dizer, Deus criou essa coisa maravilhosa que é a água, é o solvente universal, é o principal nutriente do nosso corpo. Você vê, quando se fala assim, mas o importante é pensar em proteína, em vitaminas, em sais minerais, né, em enzimas. Não, o mais importante nutriente é a água. A gente não consegue ficar 5 dias sem beber água. Você fica 40 dias, 50 dias sem comer, bebendo água e sem comer. Mas agora, sem água não se fica 5 dias. Então, a exposição da água ao campo magnético veio a ser, então, a grande novidade científica para corrigir isso, né? Porque se você tem que 80% a 90% das doenças modernas, elas são provocadas justamente pela água que se bebe, isso é uma coisa muito séria. Eu, como médico sanitarista, estudo muito a água, escrevo sobre a água, tenho livros sobre a água. Então, é necessário que as pessoas entendam que isso realmente é sério e é grave. Então, quando a ciência começou a desenvolver essa exposição da água ao campo magnético, surgiram muitas pesquisas. Hoje, por exemplo, você pega a Organização Mundial de Saúde, é o órgão máximo de saúde no mundo. Você vai encontrar lá numa divisão chamada Index Médicos, onde se registram todas as grandes pesquisas, experiências científicas do mundo. São as chamadas aceitáveis, que têm a metodologia necessária. Olha, hoje tem mais de 100 pesquisas sobre a água tratada magneticamente e esse efeito super benéfico no corpo. Então, é realmente um grande avanço. Hoje, usar água tratada magneticamente é assim para a família, para a sociedade. Até eu estendo isso, né? Porque assim, é preciso que a gente pense não só no nosso corpo, na água que a gente bebe, ou da nossa família, né? Mas também na sociedade, de toda a população do planeta. Então, é preciso que nos centros, não nas residências, mas assim, nos condomínios, nas cidades, onde for necessário, você usar então a água tratada magneticamente. Inclusive hoje na agricultura, né, tem pesquisas que a própria empresa, ela hoje patrocina estudos sérios sobre a questão da influência benéfica sobre os animais, sobre o crescimento animal, sobre as plantas. Muitos e muitos estudos existem hoje científicos comprovando que as plantas crescem com mais força, com mais resistência às pragas. Não é? Então os benefícios cientificamente comprovados não são só realmente para seres humanos. Eles são para plantas e para toda a cadeia viva, né? Então, é muito importante hoje se pensar no tratamento magnético da água. Olha, a água tratada magneticamente, ela tem influência sobre os radicais livres, porque ela tem um efeito
Primeiro, ele tem efeito oxigenante, né? Quer dizer, quando você expõe a água ao campo magnético, você tem mais oxigênio livre. E a água, ela, quando você corrige, então você tem oxigênio livre, mais oxigênio livre, você, embora os radicais livres, grande parte deles sejam provenientes do oxigênio, são chamados moléculas, átomos irregulares, com um elétron a menos na sua esfera, na eletrosfera. Você, quando oferece mais oxigênio, você retira mais resíduos, você permite mais respiração celular. E com isso, o problema do radical livre, o problema é o excesso deles. Ele é importante para a vida. Sem radical livre não tem vida, né? Inclusive a própria imunidade depende de radical livre. Quando um macrófago, uma célula sanguínea, ela combate, por exemplo, um agente estranho, ela usa radical livre para destruir aquela bactéria, aquele vírus, né? Então ele é importante. Só que, assim, em excesso ele passa a ser problemático. E assim, as pessoas, a questão do oxigênio, a usar oxigênio, então, a fazer atividade física dá mais oxigênio, respirar mais oxigênio, então dá radical livre? Não, não dá. O que dá radical livre, vida sedentária, a água ácida, né? Alimentação irregular, alimentação industrializada, que é a grande fonte de radical livre. Então, quando se bebe água, você faz mais diurese, já vai desintoxicando, com isso já vai radical livre embora. Mas há um processo que acontece quando você expõe água ao campo magnético, em que quando essa água, ela dependendo do teor da água, tá, você tenha uma quantidade maior ou menor de minerais, né? Quando se expõe ao campo magnético e você associa a isso também um processo que é utilizado junto com a água tratada magneticamente, que é a adição de minerais através, então, de um sistema que nós temos um produto chamado Top H+, que ele é capaz de mineralizar através da dolomita, ele joga, então, partículas de magnésio e de cálcio. Então há uma combinação. Quando a água é exposta ao campo magnético, há uma coisa chamada hidrólise. Então a parte do hidrogênio, ele sai então da molécula de água, não de todos, mas é parcial isso, né? Senão haveria uma desagregação da água, né? E não tem como isso. Mas assim, uma parte fica OH, não é H2O, então fica OH, né? E H separado. Pois é, então esse H separado ele se combina exatamente com esse magnésio e cálcio, fazendo hidróxido de cálcio e hidróxido de magnésio, e com isso você sobra assim, um outro radical que se combina com o radical livre, né, fazendo água. Então, quer dizer, não só você favorece a realização dos radicais livres, como você também tem mais água disponível, né, mais moléculas de H2O. Então, é interessante como... por isso a água tratada magneticamente, a gente pode dizer que ela é antioxidante. Como é que nós na medicina automolecular nós fazemos quando a gente tem uma doença grave e você sabe que grande parte, olha, 90% das doenças degenerativas, câncer, leucemia, diabetes, todas essas coisas que acontecem hoje, todas as doenças, né, degenerativas, elas são produzidas pelos radicais livres. Né? E quando você faz, por exemplo, se você tem na medicina automolecular necessidade de você reduzir radical livre, você usa o quê? Um antioxidante. Então nós usamos vitamina E, vitamina C, vitamina D, minerais, etc. Mas isso em cápsulas, né? Mas aí, se você usa água tratada magneticamente, você tem uma ação potencialmente antioxidante. O que é o antioxidante? Antioxidante é aquele que varre radical livre. Ele reduz radical livre. Então a água tratada magneticamente, ela age em duas direções como antioxidante. Ela pela própria ação que foi descrita agora, quando você tem hidrólise da água, e também pela diurese que ela provoca, que você usa geralmente de 1,5 litro a 2 litros de água por dia. No dia quente até você pode chegar a 3, 4 litros, porque você está perdendo água, você tem que repor, né? Então, se essa água for tratada magneticamente, melhor ainda. Mas ela produz mais diurese, ou seja, os rins funcionam mais. Então, também limpa. É como um chão sujo. Você joga um pouquinho d'água, você não consegue lavar bem um chão, né? Agora, joga bastante água, uma mangueira, né? Você então consegue lavar. Então, a água tratada magneticamente, ela é indicada assim, não como tratamento de doenças. Não é para tratamento. Na verdade, é para resgate da saúde. Muitas pessoas fazem uma confusão, né? Essa coisa, mas a água é bom para doença X, para diabetes, para sinusite, para rinite, para gota, para cistite, para reumatismo, para gastrite. A água, ela, na verdade, assim, você não pode ver essa água como se fosse um medicamento. Você tem que ver como se fosse realmente um grande fator vitalizante, né? Quer dizer, é vida. A água é necessária. Por isso muita gente faz confusão assim, me pergunta, mas a água magneticamente tem contraindicação?
não pode ter contraindicação. O que pode ter contraindicação é água comum, né? Que ela é rica em sujeiros, em resíduos, é ácida geralmente, né? Ela tem excessos aí até de agrotóxicos e coisas, e também ela é principalmente rica em clusters, que são as macromoléculas. Macromoléculas vêm da água parada. Então, quando se expõe água magneticamente, se devolve a água à condição natural, né? De a molécula corrigida. Então, nesse caso, pode ser contraindicado uma água que é perfeita? Não tem a mínima condição, né? Quer dizer, aí o que é contraindicado é a água comum, que vai piorar todas as doenças. Aliás, eu nem digo que ela é contraindicada. Ela é a causa de grande parte das doenças que as pessoas sofrem. E quando você usa água tratada magneticamente, você não está curando ou tratando essas doenças. Você está, na verdade, trabalhando a base bioquímica e metabólica do organismo, e com isso você vai ter, então, uma recuperação da saúde, e essa recuperação, ela se espraia, ela se dirige para onde está a doença. Se for na cabeça, se for caspa, se for no pé, se for no intestino, se for onde quer que seja, na artéria, no seu coração. Então, melhorou a condição básica, que é a água que existe no organismo, vai melhorar a saúde como um todo. Olha, primeiro a gente tem que entender assim, o que é água magnetizada? Na verdade, a água não se magnetiza, né? A água, ela é diamagnética, ela não é um metal, então fica magnética. Então, ela não é contraindicada para quem tem, por exemplo, marca-passos, a água não fica magnética. Ela é corrigida ou ela passa por um aperfeiçoamento da sua molécula e tem todas essas mudanças. Agora, para fazer isso, não é qualquer produto. Você vai encontrar no mercado aí várias empresas que falam disso. Olha, a água tem o ímã, aí você tem um ímã, aí com a formação do ímã, umas pecinhas, uma coisa assim, assado. Isso aí, então, vai fazer esse grande efeito. Olha, nós sabemos que a água tratada magneticamente, ela de fato, ela tem esses efeitos fantásticos comprovados cientificamente. Agora, para ter isso, você precisa que o campo magnético, ele seja um campo com a capacidade adequada de realizar isso. Você, para fazer essa hidrólise, quer dizer, o tipo de campo magnético tem que ser o perfeito, o adequado, né? Então, inúmeros produtos no mercado aí surgem, não é? E eles realmente não conseguem esse resultado. Aí você fala, mas eles falam que tem resultado. Tem resultado que aumenta um pouquinho mais o consumo de água, que as pessoas bebem pouca água, né? Mas quando você tem água realmente modificada magneticamente, né, você tem efeitos surpreendentes de fato. Agora, isso só é possível se você tiver um produto capaz de gerar o campo magnético que vai fazer essa mudança. E esse produto hoje, na verdade, o que a gente tem hoje no mercado é o Silocimol, né, que na verdade, eu estou na Timol, que é a empresa que criou o Silocimol, porque foi feito realmente o produto que eu considero perfeito. Você sabe que eu sou um estudioso da magnetoterapia, sou autor, né, sempre fui um estudioso da água, né? Muitas pessoas que hoje falam de água ácida utilizaram livros meus e estudos meus, né, sobre a questão da alcalinidade da água. E aí a questão do aparelho adequado para você fazer esse resultado na água, né? Então eu só vejo realmente o Silocimol porque ele cria, né? Ele tem 3.800 Gauss, quer dizer, Gauss é uma medida de magnetismo, né? Foi o cientista Gauss que criou essa medida. Então, ele tem a propriedade de criar um fluxo dinâmico, né? Que faz um próprio movimento molecular da água, corrige a molécula e cria também um dinamismo. Não tem quase nada, nenhum produto faz isso, né? Então, só que tem o seguinte, falar é fácil, né? Agora, foi comprovado. O Silocimol realmente ele tem essa propriedade, é um produto que é colocado dentro da água, a gente sabe, né, o Silocimol, e tem um companheiro dele que é o Top H+. O Silocimol, ele colocado na água, em coisa de 20 minutos, ele pega 20 litros d'água e faz essa correção rápida. Então, colocado dentro da água, ele cria em volta dele e acima, fazendo então um fluxo magnético, né, uma coisa parecida com o que acontece com o campo magnético da Terra. O campo magnético da Terra ele não é estático, ele é dinâmico. Então você vai encontrar aqui muitos campos, aparelhos, né, chamados magnetizadores, entre aspas, de água, né? Esse aqui é um campo estático. Isso não faz grande mudança. Então são fracos. Então, por isso que eu escolhi, né, na verdade, quando eu descobri
esse produto, eu falei, poxa, é isso, né? É isso que se procurava. E justamente a empresa Timol se baseou em estudos meus, né? Sobre água e magnetoterapia. Até um livro, né, que nós publicamos há alguns anos, né? E aí nesse livro a gente mostra como é que tem que ser, de fato, o nível para você conseguir esse resultado surpreendente na molécula da água. E eu tenho uma coisa, quanto mais carregada a água de cloro, de partículas biológicas, de resíduos, e mais ácida por essa água, mais difícil é você conseguir resultado. Então as águas variam, então, de capacidade aí, vou colocar magnetizável, ou seja, de transformação. Então você vai encontrar que muitos aparelhos não têm isso, né? Agora, para você ter o resultado ideal, tem que ter essa força, tem que ter esse potencial. Então a Timol tem comprovado cientificamente isso. Realmente, nós temos vários estudos, né? Eu respondo pela parte médica e científica da empresa, junto com outros profissionais também, que nós temos hoje associados a nós, com estudos assim fantásticos, não é? Então, isso é comprovado à disposição das pessoas que estiverem interessadas em conhecer que pesquisas são essas, que muitas empresas falam assim, nós temos pesquisas, cadê as pesquisas? As pesquisas existem, nós temos elas. Muitas pessoas não têm isso, né? Então, quando você tem um produto com esse potencial, capaz de realmente fazer essa mudança na água, aí você tem um produto adequado. Porque geralmente não é o que se tem por aí, não é? Então, muito cuidado com isso. É preciso saber que o produto adequado ele tem que ter essa capacidade de criar esse canhão magnético dinâmico, não é? De mudar realmente a estrutura da molécula da água.